Meu nome é Maria e tenho 70 anos. Nunca pensei que chegaria o dia em que meu próprio filho, o menino que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que criei com todo o amor que uma mãe pode dar, ficaria de pé na sala da minha casa, me dizendo que eu tinha uma semana para fazer minhas malas e ir embora. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa terça-feira chuvosa de maio, quando Ricardo entrou pela porta com aquela expressão dura no rosto, acompanhado de Sandra, sua esposa, que me olhava com um misto de pena e satisfação. A casa onde eu morava há 42 anos, onde criei meu filho sozinha depois que meu marido faleceu num acidente de carro, quando Ricardo tinha apenas 8 anos, onde cada canto guardava uma lembrança, cada marca na parede contava uma história. De repente, não era mais minha. Pelo menos era isso que meu filho estava tentando me dizer. Ele tinha na mão uns papéis que balançava no ar enquanto falava sobre como eu tinha assinado uma procuração anos atrás, sobre como a casa agora estava no nome dele, sobre como eles precisavam do espaço porque Sandra estava grávida do segundo filho e a casa deles estava pequena demais. Eu me sentei na poltrona que meu falecido marido tanto amava, aquela de tecido verde musgo, já meio desbotado pelo tempo, e simplesmente olhei para aquele homem de 40 anos que parecia um estranho. Onde estava o menino que costumava sentar no meu colo e pedir para eu contar histórias? Onde estava o adolescente que chorava nos meus braços quando foi rejeitado pela primeira namorada? Onde estava o jovem que me abraçou forte no dia da formatura e disse que tudo o que ele era devia a mim? Eu não reconhecia mais aquele homem de terno cinza, com sua pasta executiva e seu relógio caro no pulso. Sandra ficou em silêncio o tempo todo, mas eu podia sentir que aquilo tinha sido ideia dela. Desde que casou com meu filho 5 anos atrás, ela sempre olhou para mim com aquele ar de superioridade, como se eu fosse uma velha ultrapassada, que não entendia nada da vida moderna. Ela vinha de uma família rica, estudou nas melhores escolas, nunca precisou trabalhar duro como eu precisei. Ela não sabia o que era acordar às 5 da manhã para trabalhar como costureira, passadeira e faxineira, às vezes nos 3 empregos no mesmo dia, para garantir que seu filho tivesse comida na mesa, uniforme limpo e material escolar. Ricardo continuou falando, dizendo que eles tinham encontrado uma vaga para mim num asilo que era um lugar muito bom, com enfermeiras, atividades para idosos, que eu ia gostar. Um asilo. Meu filho queria me colocar num asilo aos 70 anos, quando eu ainda tinha saúde, lucidez, quando ainda podia cuidar de mim mesma perfeitamente. Ele falou sobre os custos, sobre como eles pagariam os primeiros 6 meses, sobre como depois eu teria que usar minha aposentadoria. Ele tinha tudo planejado, tudo calculado, como se eu fosse apenas um problema a ser resolvido, uma peça a ser movida no tabuleiro da vida dele. Eu não chorei na hora. Não dei a ele essa satisfação. Simplesmente disse que estava bem, que eu precisava de um tempo para processar tudo aquilo, para organizar minhas coisas. Ele pareceu aliviado, como se esperasse uma cena, gritos, súplicas. Sandra até esboçou um sorriso. Eles saíram pela porta, me deixando ali, sozinha naquela casa que, de repente, parecia enorme e vazia, mesmo estando cheia de móveis e memórias. Quando a porta fechou, eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por horas, sentada naquela poltrona, olhando para as fotos na parede. Ricardo bebê, Ricardo no primeiro dia de aula, Ricardo na formatura do colégio, Ricardo na faculdade, Ricardo no dia do casamento. Em todas aquelas fotos, eu estava ao lado dele, sorrindo, orgulhosa. Em quantas dessas fotos Sandra estava? Em nenhuma das importantes, porque ela só apareceu quando tudo já estava pronto, quando todo o trabalho duro já tinha sido feito. Mas, depois das lágrimas, veio a raiva. Uma raiva fria, calculada, diferente de tudo que eu já tinha sentido. Eu não era uma mulher de me deixar abater facilmente.
Não sobrevivi a todos os desafios da minha vida, não criei um filho sozinha, não trabalhei até os ossos doerem para construir uma vida digna, para agora ser descartada como um móvel velho. Se meu filho queria jogar esse jogo, então eu ia jogar também. E eu tinha alguns trunfos na manga que ele desconhecia completamente. Na manhã seguinte, levantei cedo como sempre fiz, preparei meu café e comecei a colocar meu plano em ação. Fui até o meu quarto, abri o guarda-roupa e lá no fundo, numa caixa de sapatos velha, estavam todos os documentos que eu precisava. Alguns deles Ricardo nem sabia que existiam. Peguei tudo com cuidado e coloquei numa pasta. Depois liguei para meu advogado, Dr. Henrique, um homem de confiança que conhecia minha família há mais de 30 anos. Marquei uma reunião para aquela mesma tarde. No escritório do Dr. Henrique, sentei à sua frente e contei tudo o que tinha acontecido. Ele ficou indignado, chamou Ricardo de ingrato, disse que ia processar, que aquilo não ia ficar assim. Mas eu pedi calma. Expliquei que tinha um plano melhor, mais educativo, mais eficiente. Mostrei a ele todos os documentos que tinha trazido e vi seus olhos se arregalar de surpresa. Ele não sabia de metade daquilo. Eu tinha sido uma mulher muito cautelosa, muito cuidadosa, especialmente depois que meu marido morreu e me vi sozinha com uma criança para criar. Dr. Henrique começou a folhear os papéis, um por um, e a cada página sua expressão mudava. Havia o testamento original do meu marido, que deixava tudo para mim. Havia escrituras que meu filho desconhecia. Havia investimentos que fiz ao longo dos anos, vendendo joias, economizando cada centavo que podia, investindo em pequenas propriedades quando os preços estavam baixos. Havia também o documento que Ricardo achava que me comprometia àquela procuração, mas que na verdade tinha uma cláusula que meu filho, na pressa de registrar a casa no nome dele, não tinha lido com atenção. A procuração que assinei anos atrás, quando o Ricardo me convenceu dizendo que era para facilitar as coisas caso eu ficasse doente, tinha sido feita pelo Dr. Henrique, e eu, mesmo confiando no meu filho naquela época, pedi ao advogado para incluir algumas proteções. A principal delas era uma cláusula que dizia claramente que qualquer transferência de propriedade só seria válida mediante minha concordância expressa por escrito em documento separado. Ricardo tinha registrado a casa no nome dele, mas, sem minha autorização formal adicional, aquilo não tinha valor legal nenhum. Ele tinha sido enganado pela própria ganância, mas havia mais, muito mais. Ao longo dos anos, trabalhando incansavelmente, eu tinha conseguido comprar mais 2 propriedades pequenas na cidade. Uma era uma casa simples, num bairro mais afastado, que eu alugava e a renda complementava minha aposentadoria. Outra era um terreno que comprei por uma ninharia há 20 anos e que agora, com a expansão da cidade, valia uma pequena fortuna. Ricardo não sabia de nada disso. Eu nunca contei porque queria que ele fizesse a própria vida, que aprendesse a lutar, a conquistar as coisas com o próprio esforço, como eu fiz. Dr. Henrique sorriu enquanto terminava de revisar tudo. Ele disse que eu tinha sido mais esperta do que imaginava, que tinha protegido meu patrimônio muito bem. Então, elaboramos um plano juntos. Eu voltaria para casa e agiria como se estivesse realmente me preparando para sair. Deixaria Ricardo acreditar que tinha vencido, que tinha conseguido me expulsar. E então, no último dia do prazo que ele me deu, teríamos uma reunião na presença do advogado, onde toda essa verdade seria revelada. Os dias seguintes foram difíceis. Ricardo aparecia regularmente em casa para ver como estavam os preparativos da minha mudança. Ele trazia caixa, perguntava se eu precisava de ajuda para embalar as coisas, falava sobre o asilo como se fosse um resort 5 estrelas. Sandra vinha junto às vezes, já fazendo planos de decoração, decidindo qual quarto seria do novo bebê, onde colocaria os móveis dela. Era doloroso vê-los tão empolgados com minha esgraça, mas eu me mantinha firme.
interpretando o papel da velha senhora resignada. Eu comecei a embalar algumas coisas de verdade, objetos sem valor sentimental, apenas para manter as aparências. Ricardo até se ofereceu para contratar um caminhão de mudança, mas eu disse que não precisava, que o asilo forneceria tudo o que eu necessitava. Ele pareceu aliviado por não ter que gastar dinheiro com isso. Cada gesto dele, cada palavra, só confirmava o quanto ele tinha mudado, o quanto aquele casamento tinha transformado meu filho num homem que eu não reconhecia mais. Lembro que numa dessas visitas, Ricardo entrou no meu quarto e viu uma foto antiga na cabeceira da cama. Era do dia em que ele ganhou uma medalha na escola, num campeonato de matemática. Ele tinha 12 anos. Eu trabalhei 2 semanas direto, sem folga, para comprar o uniforme que ele precisava para participar do campeonato. Ele pegou a foto e ficou olhando por um momento. Pensei que talvez houvesse uma centelha de remorso, de memória dos tempos bons. Mas então ele simplesmente colocou a foto de volta e disse que eu podia levar algumas lembranças para o asilo, que eles permitiam alguns objetos pessoais. Sandra, enquanto isso, já estava medindo os cômodos, tirando fotos, fazendo anotações. Ela comentou que ia derrubar algumas paredes para modernizar a casa, que ia trocar todos os móveis velhos por coisas novas, que ia pintar tudo de branco minimalista. Cada palavra era como uma facada no meu coração. Aquela casa tinha história, tinha alma, tinha amor impregnado em cada tijolo, mas para ela era apenas mais uma propriedade para reformar e ostentar nas redes sociais. Finalmente, chegou o último dia, sexta-feira, uma semana exata, desde que Ricardo me deu o ultimato. Ele chegou de manhã cedo, com Sandra, e até trouxe 2 homens para ajudar a carregar minhas coisas caso fosse necessário. A arrogância dele estava no auge. Ele trazia papéis novos, dizendo que eu precisava assinar minha saída oficial da casa, transferindo todos os direitos para ele. Ele realmente achava que tinha vencido, que eu estava derrotada. Eu disse que estava bem, mas que havia chamado o Dr. Henrique para testemunhar a assinatura dos documentos, apenas para garantir que tudo estava legal. Ricardo franziu a testa, desconfiado, mas concordou. Ele provavelmente pensou que eu queria garantir que eles cumpririam a promessa de pagar o asilo nos primeiros meses. Sandra revirou os olhos, impaciente, como se eu estivesse sendo dramática. Quando o Dr. Henrique chegou, a atmosfera na sala mudou completamente. Ele entrou com uma pasta grossa de documentos e um semblante sério. Cumprimentou a todos formalmente e pediu que nos sentássemos. Ricardo e Sandra sentaram no sofá, eu na minha poltrona, e Dr. Henrique ficou de pé, como um juiz prestes a proferir uma sentença. Ele começou falando sobre leis de propriedade, sobre procurações, sobre direitos de idosos. Ricardo estava ficando impaciente, dizendo que não precisava de uma aula de direito, que só queria que eu assinasse os papéis para ele poder tomar posse definitiva da casa. Foi então que Dr. Henrique sorriu, daquele jeito que só os advogados experientes sabem fazer, e disse que havia um pequeno problema com os planos de Ricardo. Ele abriu a pasta e começou a mostrar os documentos. Primeiro, a procuração original, destacando a cláusula que eu mencionei antes. Ricardo ficou branco. Ele puxou o papel das mãos do advogado, leu e releu, como se as palavras fossem mudar se ele olhasse mais vezes. Sandra perguntou o que estava acontecendo, e ele respondeu com a voz trêmula que a transferência da casa não era válida, que ele precisava da minha autorização adicional, que ele tinha cometido um erro. Mas isso era apenas o começo. Dr. Henrique continuou, mostrando as escrituras das outras propriedades, os extratos dos investimentos, tudo o que eu tinha acumulado ao longo dos anos. Ele explicou que eu não era uma velha pobre e dependente como eles imaginavam, que eu tinha patrimônio suficiente para viver confortavelmente por muitos anos. Ricardo estava em choque. Sandra parecia prestes a desmaiar.
Eles não faziam ideia. Então veio a parte final, a cereja do bolo. Dr. Henrique explicou que eu poderia simplesmente cancelar a procuração e manter tudo como estava, expulsar Ricardo e Sandra da minha casa naquele exato momento. Mas eu tinha uma proposta diferente. Eu olhei para meu filho, aquele homem de 40 anos que parecia ter encolhido na minha frente, e disse que estava disposta a fazer um acordo. Eu disse a ele que ele podia ficar com a casa, mas sob minhas condições. Primeiro, ele teria que pagar um aluguel mensal para mim, um valor justo de mercado, até o dia da minha morte. Segundo, qualquer modificação estrutural na casa precisaria da minha aprovação. Terceiro, e mais importante, ele teria que assinar um documento onde reconhecia tudo o que eu fiz por ele ao longo da vida, todas as vezes que abri mão dos meus sonhos para realizar os dele, todo o sacrifício que fiz como mãe solo. E esse documento seria registrado em cartório, seria público, seria permanente. Ricardo começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de vergonha, de remorso, de arrependimento profundo. Ele caiu de joelhos na minha frente, colocou a cabeça no meu colo, como fazia quando era criança, e pediu perdão. Disse que tinha sido um idiota, que tinha se deixado levar pela ganância, que tinha ouvido as influências erradas, que nunca deveria ter me tratado daquela forma. Ele implorou para que eu não fosse embora, disse que a casa era minha e sempre seria, que ele não queria o aluguel, que ele não queria nada, que só queria sua mãe de volta. Sandra estava muda, olhando para o marido no chão, para mim, para os documentos espalhados na mesa. Ela percebeu que tinha subestimado completamente a velha senhora que ela tanto desprezava. Eu não senti satisfação com aquilo, apenas uma tristeza profunda de que as coisas tinham chegado a esse ponto. Eu afastei os cabelos do rosto de Ricardo, como fazia quando ele era pequeno, e disse a ele que perdoar não era esquecer, mas que o amor de mãe era maior que qualquer mágoa. Disse que ele tinha muito que aprender ainda, que tinha que entender que as pessoas não são descartáveis, que família não é sobre conveniência ou interesse, mas sobre amor, respeito e gratidão. Disse que ele tinha ferido meu coração de uma forma que levaria muito tempo para cicatrizar, mas que eu estava disposta a dar a ele uma chance de se redimir. Dr. Henrique testemunhou um novo acordo naquele dia. A casa continuaria no nome de Ricardo, mas com uma cláusula vitalícia que me garantia o direito de morar ali enquanto eu vivesse e com o pagamento de uma pensão mensal para mim, como forma de reconhecimento por tudo que fiz. Ricardo assinou sem hesitar, com as mãos tremendo. Sandra também assinou, porque parte do acordo incluía que ela fizesse trabalho voluntário numa casa de repouso por 1 ano, para aprender a valorizar e respeitar os idosos. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Ricardo começou a me visitar mais, não por obrigação, mas porque realmente queria. Ele trazia os netos, deixava que eu cuidasse deles, pedia conselhos. Sandra, surpreendentemente, mudou bastante depois do trabalho voluntário. Ela me procurou algumas vezes para conversar, disse que nunca tinha parado para pensar na vida que os idosos tinham antes de envelhecer, nas histórias que carregavam, no valor que tinham. Hoje, quando olho para trás e penso naquele dia terrível em que meu filho me deu 1 semana para sair de casa, ainda sinto um aperto no peito, mas também sinto orgulho de mim mesma, orgulho de ter sido forte o suficiente para não me deixar vencer, esperta o suficiente para ter me protegido ao longo dos anos e sábia o suficiente para saber quando perdoar. Aprendi que o amor de mãe é uma das forças mais poderosas do mundo, mas que ele não pode ser cego. Precisamos ensinar nossos filhos não apenas com carinho e proteção, mas também com limites e consequências. Aprendi que nunca é tarde para se defender, para mostrar seu valor, para exigir respeito. E aprendi
que o perdão não é fraqueza, mas sim a maior demonstração de força que existe. Meu nome é Maria e tenho 70 anos. Já vivi muitas histórias, enfrentei muitas batalhas, superei muitas dores, mas essa história de quase ser expulsa da própria casa pelo próprio filho foi talvez a mais dolorosa e, ao mesmo tempo, a mais transformadora de todas, porque ela me mostrou que, mesmo quando achamos que conhecemos alguém completamente, as pessoas podem nos surpreender para o bem ou para o mal. E me mostrou que nunca, jamais, devemos subestimar a força de uma mulher que lutou a vida inteira para chegar onde está. Hoje, enquanto tomo meu café naquela mesma poltrona verde musgo, olhando para as fotos na parede, sei que fiz as escolhas certas. Ricardo aprendeu uma lição valiosa sobre humildade, respeito e gratidão. Sandra aprendeu a olhar para os idosos com outros olhos. E eu aprendi que posso ser suave e forte ao mesmo tempo, que posso perdoar sem esquecer, que posso ser mãe sem deixar de ser mulher, sem abrir mão da minha dignidade. As feridas ainda estão lá, é verdade. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas elas me lembram de quem eu sou, do que superei, da força que tenho dentro de mim. E quando vejo meu filho brincar com seus filhos no jardim dessa casa, quando o vejo olhar para mim com aquele respeito renovado, aquela gratidão genuína, sei que tudo valeu a pena. Não foi o final que eu esperava, mas foi o final que eu conquistei. E isso faz toda a diferença.